Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Você sabia que no Rio de Janeiro tem uma lei agora que trata sobre a questão da intolerância religiosa? Eu vou te contar isso já. O ouvinte está acompanhando a gente aqui agora. Pastores, líderes, professores de escola bíblica, empresários, funcionários. Muito importante o entendimento de vocês, de todos nós, sobre a questão dessa lei. Nós vamos estar discutindo, apresentando essa lei para você. Está acompanhando a gente aqui na 93 FM já. Vai ser muito bom ter você com a gente. Espalha isso, compartilha. Vamos tratar esse assunto à luz do que ensina as escrituras, o bom senso, o equilíbrio, a nossa cidadania. Afinal de contas, estamos aqui neste mundo. Enquanto aqui estivermos, temos que fazer uma grande diferença. Olha, mas antes vamos entrar aqui no nosso tema 01 de hoje, que é o seguinte: há algum tempo acabei cometendo um erro gravíssimo, conta aqui nosso ouvinte. Furtei a empresa que trabalho. Não foi uma grande quantia, mas estava apertada em algumas contas e acabei pegando o dinheiro da empresa. Meu patrão nem se deu conta do sumiço desse valor. Certo dia, um pastor falou sobre confissão e arrependimento e agora isso não sai da minha cabeça. Eu devo contar ao meu patrão e correr o risco de ser demitida e denunciada à polícia? Ao confessar a Deus e ao meu marido já alcancei o perdão? Como resistir às tentações e facilidades que se apresentam no nosso dia a dia? Ouvinte, a pergunta vem aqui em duas linhas. Primeiro, já te aconteceu alguma coisa assim? Segundo, se não, o que você faria no lugar dessa nossa ouvinte? Tá contando, tá compartilhando o que aconteceu. Ela fez e se arrependeu. Ela furtou, se arrependeu. Aí um pastor, naturalmente usado pelo Senhor Deus, falou sobre confissão e arrependimento. Desde então, confissão e arrependimento, essa palavra não sai da cabeça dela, essa pregação, essa mensagem. E ela tá aí, o que ela faz? Essa é a grande questão que a nossa ouvinte apresenta. Quero ouvir a sua opinião, pastor Manuel de Matos, da Igreja do Brasil para Cristo em Jardim Olimpo, Duque de Caxias. Bom dia, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores e bom dia também a todos os ouvintes. Bom, situação muito complicada essa aqui da ouvinte, viu? Porque quando nós pegamos a palavra pecado e colocamos tudo num pacote só, pode parecer uma coisa simples, mas se torna muito complicado. Ao longo do debate nós vamos falar um pouco sobre isso. Porém, no caso dela, é muito mais que um pecado apenas moral, é uma questão criminosa. Então é óbvio que toda a nossa ação gera uma reação e nós temos consequências por aquilo que fazemos. No caso dela, ela furtou. E obviamente que ela confessou ao marido e confessou a Deus, mas o prejudicado foi o patrão. Então é muito complicado lidar com isso. Em primeiro lugar, aqui eu gostaria de dizer que a opinião é pessoal. Então eu diria o seguinte: ela corre o risco de ser mandada embora? Sim. Mas qual é o certo? É procurar o patrão agora, explicar para ele a situação e pedir misericórdia. E se for preciso, devolver aquilo que ela pegou. Essa é a minha primeira opinião. Eu quero ouvir a opinião do senhor, pastor Manassés Loyola, da Igreja Assembleia de Deus em Bairro Brasil, Nova Iguaçu. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos amigos debatedores, pastores aqui na mesa, aos ouvintes da Rádio 93. O caso aqui dela aqui é muito difícil, né? Porque ela vai ter que lidar com uma realidade agora da confissão, né? Eu acredito que a ordem é diferente. O arrependimento sempre vem antes da confissão. Eu acho que o ponto máximo aqui é ela ter a certeza, ter a convicção que ela precisa realmente mudar
o seu comportamento, e não basta apenas ela se arrepender e confessar, ela precisa devolver aquilo que ela tomou, que não pertence a ela, até porque para que essa algema seja quebrada, que essa prisão seja aberta, porque se tem um tribunal pior do que o tribunal dos homens, é o tribunal da consciência, né? Ela saber que ela errou e não fazer nada para que isso possa mudar. Não vai ser ela que vai mudar, não vai ser ela que vai mudar o panorama da história, mas ela começa mudando quando ela confessa aquilo que ela fez para quem ela feriu, para quem ela prejudicou. É o patrão dela. Olha, aqui um ouvinte já participando aqui pelo nosso WhatsApp, 968038319, dizendo: por mais que ela corra esse risco, ela deve confessar à pessoa prejudicada. É a opinião do senhor, pastor Valdir Miyazato, da Igreja Casa da Bênção de Irajá. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores. É sempre uma honra estar aqui com vocês, nessa mesa aqui tão ilustre, e com vocês, ouvintes. Esse caso aqui dessa moça é um caso clássico da Bíblia de confissão e arrependimento, né? Aí eu lembro do texto de Davi, né, que ele declara no capítulo 32 de Salmos: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Então é exatamente, eu acho, que o que ela está sentindo agora. Então você, amiga, que cometeu esse pecado, né, esse furto aí, com certeza, como os pastores que já falaram, a linha certa de ação é essa. Você já se arrependeu, agora vai lá, confessa, corre todos os riscos, repara o seu dano, né, já que o valor não é um valor assim exorbitante pelo que você conta aqui, e corra o risco de você ser mandado embora por justa causa ou até sofrer algum tipo de penalidade sobre isso, mas tenha a consciência limpa e o coração aberto. Olha aqui, os ouvintes estão bravos, hein? Ouvintes estão bravos. O pastor Ângelo Ventura, da Comunidade Evangélica Ministério Terra do Deus Vivo, em Belfor Roxo, um ouvinte dizendo: JR, ela deve confessar e devolver. Simples assim. Aí é mole, né? Furta, paga suas dívidas e se arrepende. Tem que devolver e arcar com as consequências. Deve ser mais ou menos esse tom aqui. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia aos demais debatedores dessa mesa. É um tema bem polêmico. E furtou, ela realmente tem que devolver. Eu acho que ela pode ter o mesmo sentimento que houve sobre Zaqueu, né? Ele disse que se caso ele tivesse furtado algo de alguém, que ele devolveria até 4 vezes mais. Mas eu queria trazer uma outra reflexão sobre essa questão. Não dizendo que os amados estão errados. É lógico, a confissão é necessária. É tanto que ela já começou esse processo, é tanto que ela confessa isso para o seu marido, para Deus. Ela está em um conflito com ela e num processo que eu entendo de arrependimento do que ela fez, como ela diz aí. Nós temos o senso crítico de julgamento muito forte. E a gente simplesmente dizer que ela tem que ir lá e confessar para o patrão, é fácil a gente fazer isso sem mediar as consequências. Ah, mas ela tem que pagar pelas consequências do erro dela. Mas quem disse que ela já não está pagando? Quem disse que ela já não está sofrendo por isso? Né? Eu não quero aqui dizer que ela não tenha que ir, mas eu quero trazer um contraponto para a gente parar para analisar sobre essa questão. Porque quanto de nós também não teríamos coisas que, se tivéssemos que confessar ou dizer diante do que fizemos ou pensamos, nos trariam consequências, possivelmente até de morte, de destruição. Então, o que Jesus faria nessa situação? O que Jesus ia aconselhar a ela fazer? Não que Jesus fosse contra a verdade sempre. A verdade, ela é libertadora. Mas nós vamos ver exemplos na Bíblia, em certas situações, que não houve a verdade de forma literária. Teve que se haver uma omissão para que se cumprisse até um propósito de Deus, né, em determinadas situações. Então, assim, eu entendo os amados, estão completamente com a razão, mas nós precisamos também fazer uma reflexão, porque a grande maioria, até de nós, crentes, religiosos, temos um senso de julgamento muito pesado. E às vezes não paramos para analisar. Porque se ela realmente se arrependeu e ela tem como, na verdade, retribuir o que ela furtou, né, possa ser que não haja essa necessidade, mas possa ser que para alguns sim, e a gente tem que respeitar a opinião de todos. Mas eu só queria trazer essa reflexão
para a gente parar e analisar sobre essa situação, ainda mais não sendo um caso recorrente, né, repetitivo. A gente pode até trazer outros casos, né, de comparações dessa situação que pode complicar, igual família, né? O homem comete um erro ou a mulher comete o erro dentro do relacionamento, né? E nós, pastores, recebemos muito isso dentro dos nossos gabinetes, de um homem que cometeu possivelmente um determinado erro moral no seu relacionamento, né? A gente, às vezes, são inúmeros contextos, seja lá o que for, mas ele nos procurou e está arrependido do que ele fez e não quer mais cometer aquilo e quer manter o casamento dele. E, de repente, tem uma mulher que seria inflexível se ele agora conta a verdade. E agora? A gente aconselha ele a contar a verdade e acaba o casamento e acaba a família? Ele pode contar e ela perdoar e ser um testemunho lindo para a glória de Deus, como existe. E como eu também assim já o fiz. Mas eu acho que a gente deveria refletir e levar os nossos ouvintes que estão nos ouvindo também nos refletir. Deputado Harold de Oliveira, bom dia, bem-vindo ao nosso debate 93, tendo ouvido agora um contraponto, né? Um contraponto à reflexão anterior, encabeçada aqui pelos pastores Manuel de Matos, Manassés Loyola, Valdir Miyazato, e esse contraponto apresentado pelo pastor Ângelo Ventura. Esse é um assunto bem complexo, porque realmente o arrependimento existe, mas havendo arrependimento tem que haver o reparo, né? O reparo da ocorrência que levou a esse drama na consciência da nossa ouvinte, que foi justamente o furto à empresa. Foi muito bem colocado inicialmente de que tudo bem, arrependeu, confessou, mas não confessou para quem foi o ofendido, que foi a empresa, enfim, e a direção da empresa. A argumentação do nosso Ventura é consistente, evidentemente, nós temos que olhar pelo lado também, por esse lado, mas no meu entendimento, aqui há um forte conteúdo de racionalidade, onde nós temos realmente que, primeiro, há o arrependimento, e para que a consciência fique tranquila e retorne a paz à consciência dela, terá que conversar com o proprietário da empresa, confessar, e independente do risco de ser ou não despedida, perder o emprego. Eu acho que essa é uma questão que se coloca. Até porque, né, doutor Harold, que essa pessoa, né, que está sofrendo, ela está tendo um problema sério de consciência aí, né? E respeitando o que o pastor que falou antes aqui, do contraponto, realmente tem situações que, se você confessar, você vai abrir uma ferida ainda maior e vai... mas eu creio que esse não é o caso. Esse é um caso de reparo, né, um reparo material, né, que não envolve tanto uma questão sentimental, familiar, mas é uma questão profissional, algo que se amanhã ou depois ela pega e coloca o dinheiro de volta lá, vamos dizer, ela pega, R$1.000, coloca de volta o dinheiro, fica por isso mesmo, amanhã vai surgir uma outra situação e isso se torna uma bola de neve e um abismo chama outro abismo e a gente sabe o que vai dar. É por isso que é importante, desculpe, o pastor Ventura disse algo e eu concordo. Por isso que eu disse inicialmente que pecado é muito complicado você colocar tudo num saco só, num pacote. Por quê? Porque na questão do adultério, por exemplo, que foi colocado, um pecado moral, nesse caso dela, um pecado de crime, um delito que ela cometeu contra a empresa dela. Então não dá para simplesmente dizer se arrependa e deixa para lá. Agora, é claro que existem casos, nós sabemos disso, e aí tem pessoas que pegam textos como o Provérbio 28:13, que é aquele que confessa e deixa. Confessa quem? Porque nós temos que tomar cuidado, o apóstolo Tiago disse em Tiago 5, que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Mas, gente, nós estamos em pleno século XXI.
Você confessa uma culpa para alguém dentro da sua igreja, amanhã tá no Facebook. Você confessa sua culpa para um pastor dentro dele. Infelizmente, você confessa, amanhã a tua vida virou tema de pregação. Tem pastores imaturos, líderes mal preparados. Então existem pecados que é para ser confessado só diante de Deus. Esse é meu posicionamento. Existem pecados que não é para ser confessado a homens, porque homens não vai mudar em nada essa relação, senão voltaremos ao período do catolicismo, onde se confessa como quem vai obter uma troca daquele perdão de pecado. Agora, nesse caso aqui, não. Isso. Ela cometeu um crime. O crime é diferente. Aí nós temos que analisar de forma diferente. Pra gente ficar no tema, entendeu? A gente pode até ampliar, vocês estão doidos para ampliar o tema. Podemos ampliar sem dificuldade, mas temos que responder antes. Tá certo? Tem que responder antes. Ou seja, já ouvimos aqui, claro que quando um fala, surge uma outra perspectiva, é importante a gente discutir aqui, o objetivo é expor as ideias. A decisão é da ouvinte, nós não vamos lá, não fizemos nada, quem tem que resolver se vai ou não vai é ela. Mas ela tem que entender, e aí o objetivo é esse, os princípios bíblicos. Porque o papel da gente aqui é expor o que diz a Bíblia sobre esse assunto. O que o ouvinte está buscando é o seguinte: o que diz a Bíblia sobre esse assunto? Também o ouvinte tem que estudar, né? Não é só ficar na expectativa, não. Por exemplo, o ouvinte aqui tá dizendo, JR, eu deixaria para lá. Eu ficaria no vá e não peques mais. Aqui tem uma questão, JR, é que ela pegou dinheiro, então ela tem acesso ao tesouro da empresa, ela tem acesso a confiança, isso, né, pastor? Então, uma função de confiança, então, né? Se ela não se libertar disso, se ela não mudar o seu pensamento concernente à liberdade que ela tem de acesso às finanças da empresa, ela pode estar apertada novamente, ninguém ficou sabendo, ninguém viu, devolvi, ninguém soube, resolvi o meu problema. É tipo Adão no Éden. Vou me vestir aqui, vou resolver meu problema, até que apareceu Deus, não é do teu jeito que você vai se justificar. Veio Deus e matou um animalzinho, cobriu, né, a vergonha do homem, resolveu temporariamente aquilo que ele precisava. Então, se não houver o arrependimento como já houve, se não houver a confissão como ela está querendo fazer, não vai haver uma total e plena libertação do sentimento do coração dela, porque aqui ela diz, isso não sai da minha cabeça, então se não sai é porque o Espírito de Deus está gerando nela uma necessidade de confissão. Vou trazer mais uma pilha para nosso ouvinte. Ok, ninguém descobriu, ponto. Ainda. E se descobrir? Sabe o que acontece, patrão? Eu queria falar para o senhor, até mandei o assunto para o debate, mas vai ficar pior. Vai ficar bom. Aqui, ó, opinião de ouvinte. Na minha opinião, ela deveria confessar e confiar, porque na hora que ela começar a fazer a vontade de Deus, Deus vai agir. Diz aqui a nossa querida ouvinte, a favor dela. E é capaz até de tocar no coração do patrão e liberar o perdão para a vida dela, só porque ela foi capaz de confessar algo que quase ninguém teria coragem. É a opinião de uma de nossas ouvintes. Ela pode até não ter o perdão do patrão dela, que seria muito racional e natural, porque lesou a empresa, ela furtou a empresa da onde ela tira o sustento dela, pode ser mandada embora, pode correr o sério risco de se denunciar às autoridades, a polícia, mas o perdão de Deus certamente ela vai receber, porque é um crime, é um pecado que ela confessou, ela entendeu os princípios legais, bíblicos que norteiam essa situação, ela vai obter o perdão. Consequência, aí é um outro patamar, um outro degrau, que só lá na frente que vai saber. Viu, pastor Manassés, uma coisa que o senhor falou importante, ela foi tocada pela palavra, ela ouviu a palavra fez efeito no coração e na mente dela, a consciência dela, que já estava pesada, e ela se sentiu apoiada pela palavra de Deus. Então, nós estamos aqui chovendo no molhado. Ela já tem a resposta nela, né? Ela só precisa de coragem. Nós estamos aqui para tentar encorajá-la a enfrentar. Não, ela tem uma dúvida, pastor. Não, ela tem uma dúvida. A primeira etapa, o senhor está certo. Ela já entendeu que ela errou. Ela entendeu que ela errou. Ela tem uma dúvida. Se o arrependimento diante de Deus é suficiente, tá certo? Se a conversa dela com o esposo dela já foi suficiente, ou se ela tem que procurar o patrão dela para aí sim mesmo ser mas suficiente. É justamente aí que eu estou querendo dizer, que se essa dúvida surgiu no coração dela, porque realmente ela tem ali um conflito de consciência que ela precisa de uma direção, né? E a direção bíblica é essa, né? Porque hoje nós não temos mais a figura que tinha lá em Levítico, né? Do bode expiatório. Coloca a mão na cabecinha do bode, confessa
Ou então solta lá no deserto. Não tem mais, né? Mas nós temos, por isso que eu disse que é importante, mesmo num todo isso sendo pecado, mas só para distinguir essa questão, porque às vezes nós falamos de pecado, a pessoa pensa no pecado moral, aqueles pecados normalmente cometidos dentro da igreja que os irmãos procuram. Não, isso aqui foi um crime. É diferente, mesmo que seja uma palavra pesada, mas foi um crime. Então é importante, o que a Bíblia fala sobre isso? Romanos 13, Paulo fala sobre a lei. E é importante que os ouvintes leiam em casa. A lei, ela pega aquele que deve. Se não deve, a lei não pega. Então, se ela cometeu algum erro contra a lei do nosso país, ela precisa confessar. Outra coisa, agora importante. Aqui nós estamos tratando superficialmente. Eu aconselharia ela procurar o seu pastor nesse caso. Por quê? Porque a oração é muito importante nessa hora. A oração, ela rega toda a ação. Então, o pastor vai orar com ela, vai ajudá-la e talvez determinar, direcionar alguns caminhos para que isso aconteça de maneira mais tranquila. E talvez aquilo que ela está pensando, que é uma tempestade, o patrão pode ouvir, de repente até perdoá-la pela ação do Espírito, tendo em vista que Deus é que visita o coração do homem, que Deus é que prepara tudo. Então, nesse caso, que foi um crime, é importante que ela confesse sim, não tem para onde correr. Mais uma vez, concordo com os amados, porque realmente a Bíblia nos dá respaldo para isso, né, diante do cometido, diante das consequências do erro que ela cometeu. Mas tem muitas situações que a gente para refletir. Eu vejo de forma clara que ela já está no processo de libertação daquilo que ela cometeu. É tanto que ela não ficou com o coração dela em paz, está em conflito, está confessando, né, está se expondo, está colocando para fora. Tem todo esse processo aí que fica claro para a gente aqui. Mas eu vou falar agora como pastor, que vocês também são. Eu recebi na minha igreja uma ovelha que hoje é meu filho na fé. Ele pertencia à hierarquia, era um dos homens do segundo, da hierarquia de tráfico de droga do estado do Rio de Janeiro, de uma determinada comunidade. E ele se converteu através de um projeto que a gente realiza chamado Projeto Amor Radical. E ele se converteu e ele no meu gabinete, ele perguntou se Deus poderia perdoar ele diante de tanta atrocidade que ele fez e crimes que ele cometeu. Um deles ainda até mesmo contra a igreja, uma igreja determinada de uma denominação. E ele chorando, perguntando se ele ainda tinha salvação, se ainda tinha solução para ele, e o que ele deveria fazer diante daquela situação, daquele contexto que estava ali. Bom, particularmente, naquele momento eu aconselhei a ele entender que todos os pecados, erros e até mesmo crimes, ainda que tivessem consequências para a vida dele, naquele momento estariam sendo zerados, porque Deus teria misericórdia e graça da vida dele. E diante de tudo aquilo que ele fraudou, ele agora tinha como compromisso e responsabilidade fazer muito mais pela igreja, pelo reino de Deus e pelas pessoas que ele de alguma forma tentou ou fez mal, e assim como todos aqueles que cruzassem o caminho dele. E hoje já vai para alguns anos que ele está caminhando firme na presença de Deus, né, sem nenhum tipo de situações que hoje leve ele a estar com algum tipo de conflito, com o coração dele em paz. E aí, pastores? O caso é completamente diferente, concordo plenamente. Por quê? Porque não há assim, não existe nesse caso o lesado heterogêneo. Não, são outras pessoas. Ele agora, literalmente cometeu um crime. E um deles ele me confessou contra a própria igreja, que era uma empresa, assim pode-se dizer. Entendido. Mas eu digo que o caso é diferente, meu querido pastor, assim, pelo seguinte. Porque no caso presente, ela continua administrando a empresa e passível de ser tentada e cometer o mesmo crime. Mas aí é uma outra discussão. Não, é outra discussão. Aí ela pode cometer o mesmo pecado, mesmo erro, o mesmo crime. Ou não, porque ela pode estar liberta e não cometer e repetir o crime. Vamos fazer parlamentar o debate? Eu falo, eu ouvi o irmão todinho. Ok. Tá bom. Então, o que é outro caso diferente. Por quê? Neste caso presente, a situação continua a mesma. Ela está na empresa e a empresa é passível de ser lesada novamente. E o proprietário da empresa, como foi falado aqui, o cofre da empresa está à disposição dela. Não é o caso, quer dizer, são casos diferentes, como o caso também do adultério, que foi tratado em outros termos anteriormente, são todos casos diferenciados.
Este caso presente, que está relatado aqui literalmente, é diferenciado desses outros que o irmão trouxe apropriadamente e adequadamente, que está fora do debate, inclusive. Inclusive, eu continuo no posicionamento do que o seguinte, em relação ao que o pastor acabou de falar do rapaz que se converteu, que Deus perdoa, sem sombra de dúvida. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar qualquer pecado. E ele deixou, amém. Óbvio, é claro, Deus perdoou. Porém, e o crime cometido contra a nação, contra as pessoas, simplesmente Deus perdoa e coloca dentro de um saco e você não paga por aquilo? Não, aí já é outra coisa totalmente diferente. É por isso que eu falei que pecado não dá para colocar num saco e comparar tudo igual. Que pro sangue de Jesus, qualquer pecado é perdoado. Agora, se alguém me procura, diz, pastor, eu cometi isso e isso, e se eu digo, irmão, o sangue de Jesus te perdoa, tarará, tarará, porém, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Você cometeu um crime. Eu posso acionar os advogados da igreja para te ajudarem, para, de repente, amenizar a sua situação, porém, é necessário que se procure a lei do nosso país para, de alguma forma, esse erro ser comparado. Diferente, por exemplo, o cara adulterou. Um exemplo, é pecado diante de Deus? Foi perdoado, sim. Agora, quais as consequências que seriam ele contar para a mulher, por exemplo? Ele poderia acabar com a família dele. Então a consequência é totalmente diferente. Deus perdoou? Sim. Em relação ao crime, qual é o crime nisso? Nenhum. A lei mesmo diz isso. Não existe um crime, a não ser o pecado ligado a Deus. Agora aqui nós estamos falando de um crime. Cometer um crime, ele deve ser penalizado pelo crime, e aí depende da misericórdia de Deus. Porque senão, irmãos, daqui a pouco a pessoa aceita Jesus, matou alguém com todo respeito. Aí tá, uma semana depois ele se dizia, não é o caso lá do pastor, e volta a matar de novo, porque Deus perdoou, então tá tudo bem. Tá ótimo, zerou, começou do zero, mata mais alguns, tá tudo bem. Tem uma questão aqui interessante, ela se colocar no lugar do patrão. Será que ela gostaria de receber, né, alguém confessando para ela o mesmo tipo de pecado que ela cometeu? E tem outra coisa aqui, não é somente o roubo financeiro, as moedas que foram levadas, o dinheiro que foi tomado, é a questão do roubo da confiança, porque tem a confiança, e agora? Entendeu? Ela vai perder, ela pode até ganhar mais do que isso, se ela confessar, entendeu? Porque fica aquela pressão mental, o próprio diabo usando essa porta de acesso de legalidade, ela não vai ter paz, não vai ter descanso, vai ser a vida inteira esse tormento até ela se libertar disso, porque o pecado confessado é o pecado perdoado. Por mais que não seja por parte de Deus, pela parte do homem, vai ser pela parte de Deus. Para ajudar os nossos ouvintes a entenderem vários assuntos, vários exemplos, né? Tá preparando o arroz, o almoço hoje vai estar animado, cuidado do feijãozinho para não queimar, né? Porque a atenção vai aumentando, a pessoa fica prestando atenção, tá acompanhando aí. Então vamos pro ponto aqui. Essa menina, essa ouvinte contando pra gente essa história. Um ouvinte sobre esse assunto de JR, conheço um caso igual a esse. Só que o patrão sabia, ele sempre soube. Quando a pessoa falou com ele 2 anos depois sobre esse assunto, ele disse assim, você pensou que eu não sabia? Eu sabia, eu sei o que se passa na minha empresa e principalmente sobre o dinheiro da minha empresa. E a pessoa ficou com muita vergonha, mas ele perdoou porque sabia que era um bom funcionário, mas a confiança ficou abalada e a pessoa se culpa até hoje por ter usado o dinheiro que lhe foi confiado e trabalha na empresa até hoje que o patrão já sabia. Ou seja, é uma situação que está aqui descrita, está clara para a gente entender que tipo de postura é essa em relação a esse tema, em relação a esse tópico. O outro assunto, que é sempre bom a gente entender, toda vez que a gente acrescenta um assunto, ele vira o próximo assunto. Toda vez que a gente acrescenta o assunto, ele vira o próximo assunto. E não cabe aqui, eu tenho convicção disso, não cabe a ninguém aqui justificar ou dizer que isso está errado. Então, eu vou dizer só, no teu lugar, se fosse comigo, eu faria assim e assim. O pastor Ângelo contou a experiência dele. O pastor Manuel de Matos disse, se acontecesse comigo, seria assim. Então, para não ter dúvida, Miyazato está inscrito. Bom, é o seguinte, cada caso, já foi falado aqui, é um consenso. E eu estou gostando do debate, que hoje virou debate mesmo, negócio, né? Às vezes a gente está aqui, todo mundo concorda com tudo, né? Mas é assim, cada caso é um caso, né? Como já foi falado aqui, e realmente, ouvinte, o seu caso é diferente, né? E você está sendo
pesada aí na sua consciência, a palavra está queimando no teu coração. A gente está aqui não para te confundir, mas tentar dar um norte para você. E eu creio que no teu caso, né, as consequências, ainda que sejam, né, bem grandes em relação a uma demissão e até um processo aí policial, tal, penal, você realmente, na minha opinião, isso aqui é o Valdir que está falando, eu acho que você deveria enfrentar por uma questão de ser algo que você pode enfrentar, né? Não é como num caso aqui, vamos dizer, do pastor aqui que ele falou, dessa pessoa. Aí ele vai e confessa para o pai ou para o irmão de alguém que ele matou. Matei teu irmão, e agora? Aí vai o outro lá e mata ele. Entendeu? Aí é uma coisa diferente, aí é como o JR acabou de falar, é um outro caso, é uma outra situação e cada caso vai dar um debate. Toda vez que a gente amplia o assunto é ampliado. Sim, sim. Simples assim, entendeu? Simples, parece matemática. Por exemplo, um ouvinte de JR, eu vivo uma situação que me consome a cada dia. Eu engravidei com X anos de idade, adolescente ainda, conta aqui a nossa querida ouvinte, e ela continua dizendo o seguinte: eu disse à pessoa com quem eu namorava que o filho era dele, mas eu sabia que não era. Hoje eu sou evangélica e me culpo por essa mentira, mas eu não tenho coragem de contar a verdade. Depois de mais de 20 anos, o pai verdadeiro apareceu e quer ficar comigo, só que ele não sabe da verdade. Então você tem aqui o pai que é pai e não sabe, o pai que não é pai e não sabe, e uma filha que não sabe quem é o pai. Meu Deus. Parece coisa de novela. Parece, né? Não parece? Com certeza. Eu tô com ouvinte aqui. Entendeu? Quer dizer, a história dela é essa. Aí a dúvida, né? Milhares de dúvidas, né? Mas o que ela faz? Ela chega pra filha e diz: filha, é o seguinte, o pai que você achou que fosse seu pai não é seu pai é aquele ali. Ela chega pro pai mesmo, e diz: olha, eu nunca te disse isso, mas há 20 anos eu engravidei e tive uma filha e a filha é sua. Ela vai dizer pro cara que não sei se assumiu, se não assumiu, mas o cara que pelo menos levou o título de pai. Diz assim: olha, na verdade você nunca foi pai dessa pessoa, criança, menino, menina, não sei. Olha que situação. É interessante que a gente se preocupa muito com as consequências, com aquilo que está por vir e sem se preocupar com aquilo que está acontecendo. Possa ser que venha uma consequência triste, terrível, que vai abalar muito a família, as pessoas. Só que a gente tem que pensar no momento agora, porque ela não pode levar nessa situação esse sentimento para a vida inteira. Vai ter um momento que a casa vai cair. Não tem jeito. Isso é uma casa feita sobre areia. Sabe, o JR falou que interessante. Ainda não sabe, mas pode saber, porque a contabilidade tem que fechar. Se ela roubou a empresa, no fechamento... Nós já saímos desse assunto aí. Volta porque eu acabei de ler aqui, pastor. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu acredito que ela precisa, né, orar, se ela for crente, ela precisa buscar a Deus, uma orientação segura, uma pessoa sábia, idônea, competente, que domine esse assunto de família, de relacionamento, para que possa dar uma orientação a ela, para que ela possa chamar as partes envolvidas, o pai que não é pai, naquele que não é e pensa que é, o que não é e não sabe que é, enfim. E explicar, porque tem muito tempo. Até quanto mais tempo isso vai levar? 40, 60 anos, vai ter um dia que a verdade vai aparecer. Porque a verdade, ela até demora, mas um dia chega. Porque nada há contra a verdade, senão pela verdade. A mentira não estabelece família nenhuma. Tem que se confessar a verdade. Sem sombra de dúvida, ela precisa buscar uma orientação agora pastoral. Provavelmente, como ela mesma disse, ela não era evangélica na época. Ela não era evangélica, só para dar um dado a mais. Sim, ela casou com um cara que assumiu a criança. Ou seja, ela disse que ele era o pai. Saber, né? E o cara pensa que é o pai. Casou com ela. Sim. E hoje está casada, não? Não está. Não, hoje não está. Eu acredito que aquilo que possa parecer uma desgraça pode se tornar até uma grande bênção, porque hoje o pai mesmo, que pelo que eu entendi, quer voltar com ela, o que é pai da criança, não é isso? Acho que é o que eu entendi. Isso. Então acho que esse é um bom momento, não apenas para ela confessar isso, mas também para que ela tenha uma oportunidade e dê a oportunidade das pessoas devidas saberem o que de fato aconteceu. Mas para isso é muito importante, gente, o caminho a ser trilhado para chegar até esse confessar.
É importante procurar alguém que tenha uma experiência, seja idôneo, para poder, de alguma forma, trazer uma orientação para a família. Olha que isso se amplia. Você imagina que tem uma sogra de lá e um sogro, as cunhados, os primos, a família, aquele mundo de gente envolvida. Ela não era evangélica, assim, olha, eu fiz isso quando eu estava no mundo, agi assim, achei que estava certo e tal. É o posicionamento adequado para a pessoa dizer. Agora tô só assim, bastante atento aqui para o encaminhamento. Se eu entendi bem, é o seguinte: você procura o seu líder espiritual para poder avaliar um pouco mais o caso aí ao vivo, né? Quer dizer, presencialmente. Nós estamos na rádio, nós estamos dando opinião em tese. Agora, uma pessoa que conhece, por exemplo, dá um exemplo aqui. O que não é pai, mas que assumiu, é um homem violentíssimo. Um exemplo. É um homem violentíssimo. Passou 20 anos assumindo um filho. Okay? Ou o pai mesmo. O pai mesmo, um homem violentíssimo. É um tipo de coisa que, se você falar, você diz assim, olha, está correndo o risco de todos estão. Todos estão. Então, é uma questão aí que envolve uma série. Por isso que eu estou entendendo o cuidado de vocês aqui, o ouvinte tem que entender isso. Cuidado de vocês dizer assim, olha, o pastor ali, um conselheiro presencial, ele tem uma capacidade de analisar as reações das pessoas, até para mediar, porque isso aí é uma construção. Isso é um problema que. E a pessoa é o seguinte: a pessoa criou um problema que já tem mais de 20 anos. E quer resolver em 20 minutos. É isso aí. Isso é impossível. Talvez leve aí pelo menos mais uns 10 anos para resolver esse assunto. Mas eu tô morrendo. Tá morrendo, vai morrendo mais um pouquinho aí, aguenta firme. Porque não pode agora se precipitar para resolver. Porque se precipitar para resolver, pode criar outros problemas. Não é isso? É isso? Eu estou tentando entender o semblante aqui de vocês. Ó, Jesus falou sobre o odre novo, né? E o odre velho e o vinho novo, né? Ó, era violento mesmo. Aí, eu tô falando aqui tô dando um retorno aqui para poder ver o que o ouvinte está falando. Quer dizer, o que não é pai da criança é um homem tão violento que ela se separou dele por causa da violência dele. Então, só terminando esse pensamento, querido. Na verdade, o que está entendendo aqui é o seguinte: o vinho novo no odre velho, né, que vai romper com tudo. Então, a questão é a questão dos desdobramentos, das consequências, tem que ser analisado. Aí já colocou um dado aí que a gente não sabia. O ex-marido violento. O que não é pai. Né? O que não é pai. Então, aí já é um outro componente. Então, são coisas que precisam ser analisadas, né? Realmente, em outro assunto que foi colocado aqui também, foi colocado a questão das consequências, né? Se vai piorar o problema, aí você tem que analisar, né? Realmente, aí se vai o perdão resolveu, né? Mesmo que o torto, mas se não vai resolver, se vai criar outro problema, é o que o pastor acho que vai falar agora, né? Pastor, pode falar, por favor. Não, é só essa questão do princípio de sabedoria. A gente somos sabedores de muitas histórias de pessoas que cometeram pecado, erros ou crime, e que de uma forma sem ter sabedoria, sem estar no tempo certo, no momento certo, na hora certa, agravaram ainda mais toda uma circunstância, uma situação. Por isso que eu falei desde o começo, desde o início, da necessidade da gente fazer uma reflexão sobre isso, porque a gente tem como agir com sabedoria, sem infringir a lei dos homens, assim como a lei de Deus. O que acontece é que, na maioria das vezes, o nosso senso de julgamento e de juízo fala muito mais alto. E é isso que eu queria trazer para os debatedores que estão com a razão naquilo que vocês colocaram, tá? Em momento algum. Eu também defenderia o que vocês estão defendendo de forma clara, porque tem respaldo para isso, e clareza. Eu fiz o contraponto só no sentido da gente parar para refletir, porque a grande maioria não tem esse senso de parar para analisar. É fácil chegar simplesmente e dizer, você tem que ir lá e confessar para ele que o filho não é dele. Eu tenho uma filha hoje com 24 anos. Mas não foi assim que a gente falou, não, querido. Não, eu não estou falando. Não. Precisa... Pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui os debatedores em si. Eu estou falando parte de alguns. Alguém falar. Isso, entendeu? Que nos ouvem agora nessa hora, o assunto, na sua grande maioria. Olha aqui, vocês pastor Ângelo, o assunto para ela veio à tona depois de 20 anos, mais de 20 anos, porque o verdadeiro pai a procurou, querendo retomar o relacionamento deles, tá certo? Então, até então, esse assunto para ela estava resolvido, deixa para lá, vida que segue. Quando esse homem apareceu,
Quando esse homem retornou à vida dela, apareceu na estrada dela outra vez, ela, eu imagino, fico imaginando a cena, ela olha pro cara e sabe que ele é pai da filha, do filho dela. Ou seja, eventualmente ela até pode olhar para a filha ou para o filho, que eu não sei, e falar assim, poxa vida, ele precisava saber. E a crise de uma omissão, né? O JR, por isso que você falou duas coisas muito importantes. Número um, aqui nós tratamos o assunto superficialmente. Então, por isso que é importante um mediador que vai assistir toda a questão do contexto familiar, em relação a outra família, o parentesco, para analisar os fatos. Como o pastor Ângelo Ventura falou muito bem, e eu concordo com isso, o seguinte, por exemplo, não é simplesmente resolver isso, JR, em 20 minutos, o que foi em 20 anos, não como dá, você disse. Não dá. Então não aguentou até hoje, o cara não chegou, aguenta um tempo. Nesse caso, minha opinião pessoal, eu não confessaria de imediato, de maneira nenhuma. Até porque o confessar pode trazer muito mais dano, porque ela já se arrependeu diante de Deus. Aí é que eu falei do pecado, não dá para ser colocado no mesmo pacote. Diante de Deus já foi perdoada. Bom, ela está infringindo a lei, de certa forma? Não. Ela está magoando alguém? A menina está magoada por isso? Não. O marido está magoado por isso? Não. Então por que vai mexer numa coisa da noite para o dia? Espera o tempo em oração e busque ajuda em alguém que pode ajudar de uma maneira mais direta. É assim, o que não é pai já não está mais junto com ela. Então, já tem um caminho aberto. Sim. É 50% do caminho já resolvido. Segundo ela, também não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Então espera o tempo determinado. Está sempre sendo assistida por um homem de Deus, um pastor, que consiga lhe orientar, orar com ela e sempre lhe aconselhar, porque vai ter que dizer, entendeu? Não vai demorar muito tempo, não sei, mas a qualquer momento ela vai ter que falar quem é o pai dela. Para fechar aqui esse ponto, dois princípios aqui, vamos ver se é isso mesmo. O primeiro é não falar sobre esse assunto com mais ninguém. Porque não tem segredo, não existe segredo entre duas pessoas. Então, se já falou para liderança espiritual, porque já o fez, ela conta aqui, ela deve dialogar com essa liderança espiritual para poder aprofundar o assunto e aí pacificar o coração dela. É isso, gente? Sim. Quero saber se é isso. Mas não falar para mais ninguém, gente. Não falar para mais ninguém. Daqui a pouco tá no Facebook. Inclusive até, pastor, quero colocar o seguinte, esse rapaz que voltou agora, depois de 20 anos, ok, aí... Não, vê se vai dar certo esse negócio, né? Vê se vai ficar com o camarada mesmo. Vai consolidar essa vê volta. se isso vai realmente se consolidar, né? Porque senão vai surgir uma outra situação aí. Separa de novo. Né? Então, eu acho que realmente ela precisa procurar ajuda, como ela está fazendo, e aí aguardar. Eu acho que o mais sensato o consenso é esse. Muito bem, quero agradecer aos nossos debatedores pela transparência, franqueza e os riscos. Quem fala no ar, numa rádio como a 93 FM, sabe dos riscos que isso tem, consequências que tem daquilo que a gente fala. São 11 horas e 49 minutos no Rio. 11h49, minha gente. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Falei agora há pouco sobre a lei de intolerância religiosa. Vou pedir ajuda aqui ao nosso irmão deputado Harold para nos ajudar, até para esclarecer esse assunto aos nossos queridos ouvintes. Essa lei de número 7855, datada aqui de 15 de janeiro de 2018, assinada pelo governador do estado, ela trata sobre a questão da intolerância religiosa. Essa é uma lei de autoria dos deputados Carlos Mink e André Siciliano. Essa lei de número 7855, dentre outros assuntos, ela tem aqui, deixa eu ver, 8 artigos, parágrafos, etc. Vamos aqui tentar resumi-la. As ocorrências que envolvem instituições religiosas ou seus praticantes individualmente, havendo motivação devidamente comprovada por intolerância religiosa, serão enquadradas obrigatoriamente no artigo 208 do Código de Processo Penal Brasileiro, que trata sobre crime contra o sentimento religioso. As ocorrências do que trata o caput desse artigo passam a ter o subtítulo intolerância religiosa. O artigo 2º diz: para efeitos do cumprimento da presente lei, entende-se como instituições religiosas todo e qualquer local onde ocorra a celebração da fé
independente da sua origem e orientação, denominações, credos, crença, culto e métodos. Parágrafo único. Ficam incluídas para efeitos desta lei as ocorrências caracterizadas como intolerância religiosa, as praticadas contra indivíduos de forma isolada. O artigo 3º, quero chamar a atenção dos nossos ouvintes para esse artigo em especial, a recusa de atendimento e ou ingresso em órgão público ou instituições privadas de qualquer natureza, em razão da religião professada e ou pelos apetrechos religiosos ostentados pelo requerente, ensejará o registro do que trata o artigo 1º desta lei. Será chamada de intolerância religiosa. O artigo 4º, o Instituto de Segurança Pública providenciará o registro e parará. O artigo 5º, o Instituto realizará estudo específico sobre crimes que envolvam, e aí vem para o artigo 6º. Os líderes religiosos ou representantes que possam ser associados a uma instituição religiosa específica, que por qualquer meio incentivarem o cometimento de crimes contra o sagrado religioso de outra crença, sofrerão penalidades administrativas. Parágrafo único, vai explicar o que é o artigo 6º. A penalidade administrativa de que trata o caput desse artigo poderá ser fixada em até R$20 mil, conforme ponderação da autoridade responsável. A negativa do registro de que trata a presente lei sujeitará o servidor responsável pela omissão em crime de responsabilidade. Então, esta é a lei de número 7.855, que data aqui de 15 de janeiro de 2018 e que trata a respeito da intolerância religiosa, e eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores, iniciando pelo nosso irmão Harold de Oliveira. JR, queridos debatedores, queridos ouvintes, eu quero confessar logo, eu tomei conhecimento desta lei, desse texto, agora. Tomei agora, enquanto chegava aqui ao debate. E até a minha primeira pergunta ao JR e à produção, de vem cá, isso é uma lei, isso é real ou é um fake? Porque está cheio de fake news contra todo mundo. E nós somos objetos de mentiras em todos os espaços, né? Então, eu mesmo sou objeto de invenções, de coisas, em muitos espaços aí, tá? Ou meias verdades, etc. Então, eu pensei, fake, aí foi constatado e verificado que não é fake, que realmente um projeto de lei que deve ter sido aprovado ao apagar das luzes do ano passado e que agora, no dia 15, foi, então, foi sancionado pelo governador. Eu não sei, eu vou ter que analisar isso aqui, porque a questão da intolerância já é tratada em outras leis inclusive do Congresso Nacional, sobre a prática de discriminações, enquadra todas as questões, inclusive as questões religiosas, né? E esse é um assunto, quer dizer, que embora seja legislado dentro do Estado do Rio de Janeiro, que é uma lei estadual, naturalmente é um assunto nacional. E, evidentemente, isso aqui não tem cunho de regulamentação de uma lei nacional. Eu fico muito preocupado, sabe, JR, queridos debatedores, e vou justificar. A lei, ela sempre tem um caráter restritivo. Em questões religiosas, nós temos e desfrutamos de todas as liberdades desde a Constituição Federal. Então, qualquer lei que trate de religiões será restritiva àquilo que está previsto na Constituição, que é a plena liberdade de culto e a liberdade religiosa em nosso país. Vou dar como exemplo algo que ocorreu em 2010. Houve um acordo do governo brasileiro com a Santa Sé sobre a questão da proteção da Igreja Católica no Brasil quanto às questões LGBT, ideologia de gênero, aborto, etc. Houve um acordo, só que a Santa Sé, ela funciona como Estado, como país, né, que é o Vaticano, e como cúpula da religião. Então, o Brasil assinou e a Igreja Católica é protegida dentro desse acordo firmado com o governo brasileiro. Então, no Brasil, está protegido pelo acordo internacional com a Santa Sé. Bom,
Na mesma época, foi estudada uma forma de criar uma lei geral das religiões e foi aprovada, inclusive, na Câmara dos Deputados e hoje está dormitando no Senado Federal, que é o maior perigo para a liberdade religiosa no Brasil. Eu me pronunciei contrário, mas fui uma voz única, porque havia aquele impacto de proteger a Igreja Católica e não proteger os evangélicos para fazer a lei geral. E eu sempre argumentando, lei é para restringir, estabelece direitos e obrigações. Poxa, se nós desfrutamos de todas as liberdades, para que fazer essa lei? Então a lei está lá. E na época citei como exemplo a Bolívia. A Bolívia que tinha uma lei das religiões. E eu falava, a Bolívia já está se preparando para, evidentemente, no futuro até acabar com a religião, porque gosta de bolivariano, etc. Aí, também argumentando nesse sentido. Porque tem uma lei lá que já restringia e obrigava as igrejas a tirarem licença para isso, aquilo. Estão ferrados, porque você sabe que o Estado, ele, ainda mais numa ditadura como é lá, ele vai, né, impor. Agora, recentemente, na semana passada, saiu a notícia de que a Bolívia realmente já criminalizou, inclusive, a prática do evangelismo. É crime. Foi objeto de debate aqui na rádio, vocês já se esclareceram. Por quê? Começou tudo com aquela famigerada lei. Então, a lei sempre, esta aqui eu vou ter que me informar mais, mas, de qualquer maneira, ela tem possibilidade de ser inconstitucional. Eu acho que é muito triste que se preocupem em fazer coisas que está tudo regulamentado já. Toda a questão de intolerância, de discriminação, que não é só religiosa, é racial, é social. Tem N formas de discriminação que já estão capituladas na legislação e que não há necessidade, a não ser que haja alguma intenção, algum subterfúgio aqui numa lei como esta. Então, é a minha opinião, eu gostaria de ouvir a opinião. Eu só me questiono, JR, deputado Haroldi, a bancada dos deputados evangélicos que são os representantes também de outras religiões, né, de ter passado essa lei aí de intolerância, talvez até com esse cunho que o senhor está falando aí, que é perigosíssimo, né, para o nosso país, né, que amanhã ou depois realmente restringe a liberdade, né? Na verdade, que é para proteger algumas, que diz que é para proteger, não é para proteger, na verdade é para restringir. Então, há realmente essa preocupação e em ano de eleição, né, que nós estamos vivendo aí, é bom a gente ficar bem atento a todos esses projetos de lei, né, essas coisas que estão acontecendo aí. Me permito só, porque eu só dar um exemplo aqui. Por exemplo, o artigo 3º que foi lido. A recusa de atendimento e ou ingresso em órgão público ou em instituições privadas de qualquer natureza, em razão de religião professada e ou apetrechos religiosos ostentados pelo requerente, ensejará o registro de que trata o artigo 1º da lei. Vamos lá no artigo 1º, diz as ocorrências, tal. O que ocorre? Vão fechar todos os seminários de saída. Aqui está fechando os seminários. Exatamente. Que são instituições privadas. O destaque que eu fiz é exatamente por isso. Ele tem ele é segmentado em termos... Ele é confessional. O currículo, ele é... Confessional. Então, vejam vocês a maldade que tem aqui. Esta lei aqui é totalmente inconstitucional. E ela faz, esse artigo especificamente aqui, ele encaminha o ponto para o artigo 1º, que junta aqui, que menciona o artigo 208 do Código. Então, vou ler o 208 aqui. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Eu nunca vi ninguém reclamando que foi chamado de crentinho, de Bíblia,
ou de cretino para poder misturar, ou dizer o seguinte: o pastor é ladrão, o cara vai lá e é processado. Não, nunca. Tá certo? Quando isso começar a acontecer, porque é o que diz a lei. A lei diz isso. A lei diz que você pode. A lei está dizendo que se você se sentir, se tiver comprovação disso, você pode. Agora você imagina bem. Imagina bem. Eu não conheço nenhum caso. Vocês conhecem? Não. Eu não conheço nenhum caso. Não se pode, evidentemente, justificar uma agressividade a qualquer pessoa de qualquer religião por causa da sua religião. Então, se uma pessoa é evangélico, ele é católico, ele é umbandista, ele é de qualquer. Ele não pode ser agredido. Ninguém pode ser. Você não pode permitir que uma instituição religiosa, um centro de umbanda, ou uma igreja católica, ou uma igreja evangélica, ela sofra isso. Nós não podemos admitir, nenhum de nós é a favor disso. Todos nós somos contrários. Mas eu conheço histórias de igrejas que foram apedrejadas. Sim. E tá certo? Não, tô sentindo apedrejada no sentido de que alguém, porque lá é uma igreja, porque lá eles tocam música evangélica, porque lá, às vezes o pastor esgoela muito, e esgoela mesmo, esse é outro assunto, tá errado, não tá certo, tem que ter um limite, tem que ter hora, tem que ter ordem, decência, muita coisa a gente está apoiando porque a gente tá errando, mas o assunto aqui é a questão da agressividade. Então a lei chega e a gente precisa avaliar. Sabe o que essas coisas surgem? E ao analisar esses temas, você vai observar, quem quiser estudar o assunto das leis sobre intolerância religiosa na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, você vai ver 3, 4 nomes repetidos o tempo inteiro. 3, 4 nomes. Só pode olhar. 3, 4 nomes. São as mesmas pessoas que constroem os mesmos textos. Então, essa é uma questão que não deve ser colocada de lado como se não tivesse importância. O deputado trouxe esse assunto aqui, mas olha as consequências disso. Vamos lá. Você tem uma empresa. Tá certo? Você tem uma empresa. Você tem uma instituição. E aqui, veja bem, irmãos. Por mais que você disse, não, uma instituição privada, é isso, é aquilo, às vezes no calor do processo, existem pessoas que vão querer entrar nas igrejas evangélicas ou nos centros, tá certo? Com posicionamentos contrários, para fazer uma guerra, por conta de coisas como será que esse tipo de posicionamento é o adequado? Será que é esse tipo de lei que eventualmente, provavelmente ela foi feita no calor? Sabe que negócio? Aconteceu um negócio, o centro foi invadido, aí vão fazer a lei e tal, não sei o que, e ganha simpatia. E fere a própria Constituição, né? Fere aquilo que já está instituído na lei, entendeu? Até privado. Minha pergunta é a seguinte: dentro do espaço do culto, do tempo de um culto, alguém pode fazer isso? Sim, né, porque, de entrar por essa lei, se ouvir uma pregação, um ensinamento, se sentir ofendido e ali entrar com essa... Me parece aqui que, enfim, todos nós vamos ter que estudar o assunto. Mas se alguém entrar numa igreja evangélica com o objetivo de perturbar o culto, ele entra nessa lei aqui. Ele pode ser acusado de intolerante religioso. Sim. Tá certo? Então, esse camarada que está invadindo a igreja, ele pode ser encarado como intolerante religioso. É isso mesmo? Não, e eu penso que o contrário. E o contrário também. Assim, e o contrário também. Se ele entrar na igreja, ele se sentir ofendido por uma relação, ele é a favor da questão do homossexualismo. Ele entrou dentro da igreja e quer... Não, mas aí é outro assunto. Se ele entrar, por exemplo, com qualquer tipo de apetrecho, que eu acho essa expressão apetrecho um absurdo para ser colocado numa lei. Eu me sentiria ofendido. Uma palavra vulgar, né? Eu me sentiria ofendido. Mas os autores da lei pensam assim. Se a pessoa chega numa igreja evangélica com os apetrechos, ele vai sentar e vai participar do culto. Vestido, transvestido. Se alguém disser, olha, meu querido, aqui com esses apetrechos você não entra, ele está violando a lei aqui. Então, entendeu? Os apetrechos são os alimentares que ele pode usar, pode vir com aquilo ali. Mas apetrecho é um negócio que cabe um monte de coisa. O que é apetrecho? Cabe tudo. Entendeu? É esse o problema. Por isso que eu tô dizendo o seguinte, que foi infeliz a ideia de você colocar apetrecho. Apetrecho o que é? Chapéu. Apetrecho o que é? Cordão. Apetrecho é a roupa. Joias. A Bíblia é um apetrecho. Com certeza. Então, o fato, minha gente, aqui é impressionante o que nós temos. Então, para sugestão para os nossos ouvintes, para os líderes que estão nos acompanhando e para reflexão nos encontros pastorais, que é importante, a lei de número 7.855, lei aqui do nosso estado, assinalada aí pela Assembleia, a nossa querida Alerj,
15 de janeiro de 2018, sancionada pelo governador do estado, Luiz Fernando Pezão. Estamos juntos no Debate 93. Olha, minha gente, eu quero agradecer aqui a presença dos nossos queridos debatedores. Pastor Manuel de Matos, obrigado e um forte abraço, querido. Deus abençoe. JR, eu que agradeço sempre o carinho da rádio, sempre aprendo muito aqui, né? Um beijo a todos os ouvintes, a minha família, a toda a igreja o Brasil para Cristo, e hoje estarei com o meu amigo Jean Max lá na Ilha do Governador. Um abraço, gente. Pastor Ângelo Ventura, obrigado, um abraço, meu irmão. Um abraço, JR, a todos os debatedores aqui na mesa, a minha família linda que está lá em casa, com certeza me ouvindo, a minha pequena grande mulher, a todos do Projeto Amor Radical, e nós continuamos aí na luta contra o mal, só o amor radical. Somos todos nazareanos. Pastor Manassés Loyola, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, obrigado aos meus amigos aqui, pastores debatedores, um debate completamente edificante que com certeza ajudou muita gente a solucionar os seus problemas. Deputado Harold, Deus abençoe a sua vida, a todos os ouvintes, a minha esposa, meus filhos e a igreja também de Deus lá em Pouso Alegre, Minas Gerais. Deus abençoe. Maravilha, muito obrigado também, pastor Valdir Miyazato. Obrigado, JR, foi uma bênção estarmos juntos aqui e debatemos de assuntos tão relevantes, né, como esse aí. Quero mandar um abraço para todo o pessoal da Casa da Bênção, quero dizer que eu vou estar lá em Cabo Frio hoje à noite, na convenção da nossa igreja naquela região, e vai ser uma grande bênção. Um beijo para minha esposa também. Deus abençoe. Querido irmão Harold, muito obrigado. Antes de ouvi-lo, mencionando aqui que nós recebemos aqui a MK Music e a Rádio 93 FM, uma placa extremamente bem feita, com um texto maravilhoso, honra ao mérito, citando o texto de 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. MK Music, Rádio 93 FM, homenagem da Convenção Batista Carioca, também extremamente agradecida pelos abençoados 30 anos da MK Music Brasil e 25 anos da Rádio 93 FM em 2017. Rogamos que Deus continue usando seus diretores e suas equipes para levar ao seu povo projetos e ações que venham dignificar o precioso nome de Jesus, com excelência e firmados nos princípios cristãos, como tem sido feito até aqui. Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2018. O pastor Newton Antônio de Souza, que é diretor da convenção, e o presidente da convenção, que é o querido pastor José Maria de Souza, homenagem da Convenção Batista Carioca, querido irmão Harold de Oliveira. Não, só dizer então que foi um privilégio e agradecer essa homenagem, um privilégio estar participando do culto ontem à noite, lá na igreja, cujo pastor é o pastor Valmir Claudino, que é o pastor da igreja, onde ele é oficial do Exército reformado, e é o pastor da igreja lá, Igreja Batista, lá em Parque Anchieta. Deu uma escapada aqui, desculpe. Como alguém já falou, eu vou fazer 81, então já posso me dar ao luxo de dar essas travadas, né, pastora? Que só tem jovem, pô, né? Tá certo. Então tá, eu fico muito agradecido. Um abraço grande, carinhoso a todas as igrejas da Convenção Batista Carioca pelos seus 113 anos de convenção. Gratidão de todos nós da 93, palavra boa, gratidão. Vamos orar juntos, minha gente. O pastor Valdir vai orar conosco, por gentileza. Vamos orar pelos temas que nós conversamos hoje. Quanta gente se identificou com aquele assunto do tirar o dinheiro, do furtar o dinheiro, que situação, depois do relacionamento da criança, do filho, da filha, que não é de fato filho. Meu Deus do céu, que situação complexa foi aquela que nós tratamos com respeito, com carinho, com amor, com tanto cuidado para que a orientação seja correta e saudável. Depois, esse assunto que envolve a lei de intolerância religiosa. Somos todos contra a intolerância religiosa, mas ela precisa ser bem compreendida para não ser mal interpretada. Nós vamos orar como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos. Continuamos a orar pelo paizinho da Marcela, o pastor Carlos Bastos. Vamos continuando orando aqui para que Deus traga também consolo e conforto aos corações que choram, os corações enlutados nesse dia, em nome de Jesus. Pai Celestial, em nome de Jesus, nesse começo de tarde, Senhor, queremos colocar todos os assuntos que foram citados aqui, Pai. Ó Deus, nós pessoalmente não temos a solução para todas as coisas, mas o Senhor tem a solução e a resposta para todas as situações.
A tua palavra diz que a paz de Cristo deve ser árbitro em nossos corações. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, esses ouvintes, essas pessoas que estão precisando de respostas para suas vidas. Que o Senhor possa responder as questões e aquilo que o Senhor não responde no momento, que o Senhor possa nos fazer esperar, Pai, temos paciência, porque no tempo certo vem a resposta do Senhor. Pedimos pelos enlutados, pelos encarcerados, pedimos pelas pessoas que estão doentes, acamados, ó Deus, internados, que o Senhor possa trazer cura, trazer libertação e dar, ó Pai, a todos nós graça diante, ó Deus, de todas as situações que estão acontecendo nos últimos dias, que são sinais dos tempos, ó Pai, que o Senhor nos faça uma igreja forte, poderosa, uma igreja posicionada de acordo com a tua palavra. É o nosso pedido, Senhor. Abençoa todos os ouvintes e a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.